Hoje me ferrei enviando fotos minhas. Então, eu conheci essa garota online e começamos a fazer e flertar. Tudo parecia bem, mas mal sabia eu. Ela então começou a pedir fotos, o que eu recusei porque eu simplesmente não queria. Eu finalmente cedi e os enviei. Quando enviei, fui atacado por textos e e-mails agressivos pedindo para eu enviar dinheiro para ela. Caso contrário, ela enviaria para toda a minha família e amigos. Ela até me mostrou as páginas do Facebook da minha família. Não consigo parar de entrar em pânico e pensar demais. Tenho um trabalho muito bom e estou com medo de literalmente perder tudo isso. Alguém tem alguma dica do que devo fazer? Não consigo parar de entrar em pânico. Eu apaguei minha conta de e-mail e qualquer mídia social que ela tinha e espero que tudo acabe e ela não vá adiante. Ela estava inicialmente pedindo 1.000 euros. Eu considerei apenas pagá-la para evitar os problemas. Mas 1.000 euros são 1.000 euros que eu realmente não posso pagar. Vou à polícia por chantagem. Quero dizer, é mesmo ruim se a família e os amigos virem fotos minhas. O que você acha que devo fazer? Hoje me ferrei sendo enganado e perdendo $2.000. Então, eu sou um motorista de caminhão e ontem à noite eu fui enganado por $2.000. Aconteceu no posto de gasolina Terribles logo antes de Las Vegas. Estacionei lá para dormir e fechei à noite. Desci da minha caminhonete para dar uma volta e esticar as pernas. Enquanto eu estava andando, um SUV preto parou ao meu lado e um cara rico do Oriente Médio baixou a janela em pânico. Ele parecia desesperado e sua esposa estava no banco de trás chorando com seus 2 filhos. Ele estava pedindo ajuda porque a bolsa de sua esposa foi roubada em Las Vegas e continha todas as coisas deles como dinheiro e passaportes. Eu vi o quão perturbado esse cara estava agindo. Então peguei $30 da minha carteira e ia dar a ele. Ele me implorou que precisava de mais porque estava indo para São Francisco, então ele ofereceu seu colar e anel de ouro. Eu recusei e disse a ele para pegar os $30 para que eu pudesse voltar para minha caminhonete e descansar. Ele continuou me implorando e oferecendo suas joias. Comecei a me sentir mal pelo cara, então fui para o meu caminhão e peguei $100. Eu ia dar a esse cara $130 de graça. Eu disse a ele que não quero suas joias. Eu só queria ajudá-lo e sua família. Ele disse que não pode receber de graça e ainda ofereceu suas joias, mas disse que precisaria de mais dinheiro. Nessa parte eu deveria ter ido embora. Me chame de tolo e ingênuo, mas eu só queria que esse cara fosse embora para que eu pudesse descansar. Então imaginei que se eu desse a ele $300 eu não me sentiria culpado levando as joias e ele poderia ter dinheiro suficiente para chegar a São Francisco. Ele continuou implorando e adicionando mais joias e antes que eu percebesse eu estava dando a esse cara $750. Então sua esposa começa a chorar mais e dizer que eles precisavam de dinheiro para novos passaportes e que são $300 por pessoa e que são 4 deles. O cara ofereceu a última joia que ele tinha, que era um relógio Rolex que segundo ele custava dezenas de milhares de dólares. É aqui que eu acredito que minha ganância me pegou porque esse cara está me dizendo que ele é um cara rico de Dubai e ele não se importa com o quanto as joias custam. Ele está desesperado por dinheiro para que eles possam chegar a São Francisco e depois de volta a Dubai. Eu não sei muito sobre joias, então pensei que se desse a esse cara $1.200 por seu Rolex Watch que eu assumi que era real porque ele é o senhor figurão de Dubai, eu poderia vender as joias e receber meu dinheiro de volta no mínimo. Então, no total dei a esse cara $1.950 por 2 colares de ouro, um anel de ouro e um relógio Rolex. Eu estava cético, é claro, mas como eu disse, acho que minha ganância estava obscurecendo meu julgamento. Uma vez que lhe dei o dinheiro, ele começou a me agradecer muito e orou ao seu Deus. Ele pulou de volta em seu SUV e foi embora. Eu o observei dirigir todo o caminho até que ele foi para o caminho livre. Percebi uma coisa, esse maldito cara pegou a entrada da autoestrada voltando para Vegas. Foi quando meu estômago revirou e eu soube instantaneamente que ele tinha me enganado. Toda a sua história era sobre como ele precisava de dinheiro para ir para São Francisco. Voltei para minha caminhonete e me deitei tentando processar o que acabou de acontecer. Eu estava olhando para as joias e então procurei como saber se um colar de ouro de 18 quilates é falso. Foi quando vi um vídeo de notícias no YouTube sobre pessoas sendo enganadas na estrada por caras do Oriente Médio oferecendo suas joias. A notícia descreveu exatamente o que acabei de passar e que as joias que esses golpistas usam são obviamente falsas. Eu me sinto um idiota e não posso acreditar o quão ingênuo eu fui para cair nesse golpe. Hoje me ferrei por me acariciar enquanto estava sonâmbulo na frente de toda a minha família. Isso aconteceu apenas 1 hora atrás. Então, eu geralmente acordo algumas horas depois do resto da minha família. Eles tomam café da manhã na mesa sem mim. Enquanto eles estavam tomando café da manhã, eu caminhei pelo corredor até a cozinha, as calças totalmente abaixadas e me acariciando na frente de todos. Eu rapidamente acordei com os sons dos meus pais e irmãos gritando perguntando o que diabos eu estava fazendo. Eu apenas olhei para eles confuso. Os olhares em seus rostos eu nem consigo descrever. Então eu olhei para baixo e vi que meu amigo estava para fora. Eu rapidamente puxei minhas calças para cima, pedi desculpas e corri de volta para o meu quarto.
Meu irmão me mandou uma mensagem perguntando por que diabos eu fiz isso. Eu disse a ele que estava sonâmbulo e ele explicou tudo o que eu fiz. Para piorar, ele disse que eu também estava fazendo barulho. Eu podia ouvir meu pai rindo do meu quarto quando ele percebeu que eu estava sonâmbulo. Estou mortificado e ainda não saí do meu quarto. Espero que esta seja uma daquelas coisas sobre as quais ninguém fala, mas não acho que vão me deixar em paz tão fácil assim. Eu já fiquei sonâmbulo algumas vezes antes na minha vida e nunca fiz algo assim. Hoje me ferrei atendendo a chamada da minha esposa no alto-falante. Sou pai de 3 filhos e marido de uma esposa. Eu e minha esposa temos uma filha de 3 anos e tenho 2 meninos de 13 e 11 de um relacionamento anterior. Eu e minha esposa estamos juntos há 9 anos e nosso relacionamento no quarto é tão forte quanto no primeiro dia em que começamos a namorar, então acho que tenho muita sorte nesse aspecto. Muitas vezes gostamos de falar sujo no quarto e somos bastante aventureiros, mas não falamos sobre isso ou qualquer coisa assim quando as crianças estão por perto por razões óbvias. De qualquer forma, uma noite eu peguei os meninos do futebol que eles participam uma vez por semana. Eu e minha esposa estávamos discutindo uma rede coração que faríamos naquele fim de semana e ela disse que investigaria algumas coisas e me ligaria mais tarde se descobrisse alguma coisa enquanto eu estivesse fora e para discutir o que comeríamos naquela noite. Então meu telefone toca enquanto estou levando as 3 crianças para casa e como temos um novo modelo de carro com CarPlay, posso atender o telefone pelos alto-falantes. Eu não acho que minha esposa percebeu que eu estava dirigindo de volta quando ela começou a discutir comida para a noite e então perguntou o que eu queria fazer esta noite. Eu disse: bem, não tenho certeza do que você gosta. E antes que eu soubesse o que estava acontecendo, ela deixou escapar: eu quero que você me xingue quando as crianças estiverem na cama. Eu devo ter ficado branco como um lençol e nunca desliguei um telefonema tão rápido na minha vida. Ela não me ligou de volta. Então eu sabia que ela percebeu o que tinha acontecido. Tudo o que ouvi atrás de mim foram os gritos exagerados de meus 2 filhos mortificados enquanto tentavam processar o que acabaram de ouvir. Cheguei em casa de uma viagem de carro bastante tensa e dei à minha esposa um olhar de vergonha que ela imediatamente voltou para mim e meus meninos correram para cima sem dizer uma palavra. Tivemos que ter uma conversa muito embaraçosa com eles depois disso e nem é preciso dizer que eu absolutamente enlouqueci naquela noite ou em qualquer noite até que eles voltassem para a casa de sua mãe. Hoje me ferrei indo a uma rede de supermercados e admitindo que roubei por 2 anos. Nos meus últimos 4 semestres da universidade eu estava roubando em uma rede de supermercados aqui na Alemanha. Eu me senti mal por fazer isso e por isso que sempre escrevi o que roubei no meu aplicativo Google Keep. Domingo passado passei o dia inteiro juntando tudo em um enorme arquivo Excel e pensei comigo mesmo que agora que tenho um emprego bem remunerado eu posso pagar de volta. Eu até fiquei no pequeno apartamento em que estou para que eu possa colocar o dinheiro de lado mais rápido do que se eu tivesse me mudado. Então hoje fui a um caixa eletrônico e peguei o dinheiro que precisava. Apenas 971 euros. Fiquei surpreso com o quão baixo era o valor. Fui ao supermercado de onde roubei. Eu disse a uma mulher que estava colocando coisas nas prateleiras se eu pudesse ver o gerente. Ela perguntou por que e eu disse que tinha roubado. Ela me colocou nesta sala e me pediu para esperar e que ele estaria aqui. Quando ele chegou aqui, contei tudo com o Excel impresso e o dinheiro. Ele me disse que não percebeu que era eu quem estava roubando. Eles pegaram alguns ladrões, mas ainda viram o estoque não somando. Ele ficou agradecido e me pediu para esperar. Esperei por meia hora, meio ansioso, mas também aliviado. Ele voltou com 2 policiais que repetiram minha história e me perguntaram se era verdade. Eu estava um pouco hesitante, mas o gerente disse que a conversa havia sido gravada. Eu disse que sim e basicamente eles me fizeram assinar todos esses formulários reconhecendo o que eu fiz. Agora estou olhando para a prisão e perdendo meu emprego. Hoje me ferrei depois de deixar meu encontro sozinho com meu colega de quarto. Eu não vim para casa sozinho ontem à noite. Eu tinha uma garota comigo. Ela era confiante e fofa. E para ser honesto, eu não esperava que alguém como ela estivesse interessado em passar a noite na minha casa, considerando quão socialmente desajeitado eu era durante todo o nosso encontro. Meu colega de quarto estava na sala quando entramos no apartamento. Apresentei os 2 antes de pedir licença para usar o banheiro. Eu faço cocô sempre que estou extremamente nervoso. Não sei porquê, mas é assim desde criança. Resolvi tomar um banho rápido depois. Lavei quaisquer vestígios da minha reação nervosa no banheiro. Devo ter ficado no banheiro por mais ou menos 30 minutos. Eu sabia que era estranho desaparecer assim e estava totalmente preparado para explicar desajeitadamente minha ausência. No entanto, quando voltei para a sala, percebi que nenhuma explicação era necessária. Meu encontro estava dormindo nos braços do meu colega de quarto enquanto ele ainda estava bem acordado. Assim que ele me viu, ele fez o dedo na frente dos lábios para não fazer barulho. Eu não tinha ideia do que os 2 fizeram no pouco tempo que eu estive fora, mas eu senti cheiro de planta e notei olhos que brilhavam no escuro e bambolês, o que explicava por que a sala estava mais escura do que antes. Meu colega de quarto sugeriu que eu usasse planta para passar o tempo. Acabei usando demais e acabei adormecendo no sofá.
Esta manhã, quando acordei, meu colega de quarto e meu par não estavam mais na sala. Meu primeiro instinto foi verificar o quarto do meu colega de quarto. Lá estavam eles literalmente dormindo juntos. A maioria de suas roupas estava no chão, exceto roupas íntimas. Eu fui na ponta dos pés para o lado da cama do meu colega de quarto e o acordei. Nós dois sussurramos como se estivéssemos discutindo informações altamente confidenciais. Eu o acusei de fazer com a minha garota pelas minhas costas, enquanto ele disse que não aconteceu nada demais. Nesse momento me lembrou que ele é Ed. No final da nossa guerra de sussurros eu não sabia mais em que acreditar. Eu estava muito chateado para pensar com clareza. Quando meu par acordou, meu colega de quarto e eu estávamos na cozinha preparando o café da manhã em completo silêncio. Para encurtar a história, meu encontro confirmou tudo que meu colega de quarto disse. Nada aconteceu entre eles. Dormir no sofá era desconfortável e a cama do meu colega de quarto não era. Eu estava em menor número e desesperado para aliviar a tensão, então aceitei o que eles disseram. Pode me chamar de paranoico, mas estou convencido de que eles fizeram algo, o que significa que até um cara Ed tem mais sucesso dormindo com garotas do que eu. Hoje me ferrei quando convenci meus pais a fazer uma intervenção. Eu ainda moro com meus pais e o cristianismo desempenha um grande papel na minha família. Não tenho certeza se acredito no que eles acreditam, mas uma coisa era certa. Meu irmão acreditava que havia um só Deus. As substâncias, em algum momento de sua vida, ficar chapado não era mais se divertir, era alimentar um vício. Quando ele começou a roubar da minha família para sustentar seu vício foi quando meu pai chamou a polícia e o prendeu. O plano do meu pai não era mandar meu irmão para a prisão, ele estava apenas ganhando tempo para encontrar outra solução. Ele convocou uma reunião de família e fizemos um brainstorming, além de rezar e esperar que um poder superior magicamente faça meu irmão parar de usar essas coisas. A reabilitação foi a próxima melhor coisa. Meu pai queria literalmente arrastar meu irmão para o centro de reabilitação mais próximo e forçá-lo a fazer o check-in. Sugeri que tentássemos uma intervenção como as da TV, onde os entes queridos confrontavam o viciado com cartas que escreviam para mostrar o quanto eles eram cuidadosos e esperamos inspirar ele a procurar ajuda profissional. Minha família concordou em fazer a intervenção com base no meu discurso apaixonado. Escrevemos nossas cartas e esperamos até que meu irmão fosse libertado da prisão no dia seguinte. Quando meu irmão entrou na casa, a sala estava ocupada por familiares, membros da igreja, alguns amigos do meu irmão e uma de suas ex-namoradas. Eu nunca esperei que meus pais basicamente convidassem toda a cidade, mas lá estavam todos eles. Minha mãe explicou ao meu irmão o que estava acontecendo antes de se voluntariar para ser a primeira pessoa a ler uma carta. Pouco tempo depois ele disse à minha mãe para parar de ler e deixá-lo subir ou ele ia ficar chateado e dizer alguma merda que ele não pode retirar. Minha mãe continuou lendo, o que levou meu irmão a torrar a merda de todos nós. Ele zombava da minha mãe por ser viciada em botox e sempre correr na esteira com os braços para baixo. Ele perguntou ao meu pai o que Deus pensa sobre ele pagar por conteúdo adulto. Ele me acusou de lamber um cara e literalmente apontou para a pessoa. Ele aconselhou meu tio a perder 200 quilos antes de tentar salvar a vida de outra pessoa. Ele disse que o umbigo de sua ex-namorada parecia uma bunda, e que essa foi a verdadeira razão pela qual ele terminou com ela. Isso continuou até que uma discussão estourou entre meu irmão e todos os outros. Se meu irmão não fosse a pessoa mais alta da sala, meu palpite é que alguém teria dado um soco na cara dele há muito tempo. Felizmente não foi tão longe. Meu irmão acabou subindo e não desceu até que não havia mais ninguém além de meus pais e eu. Foi estranho entre todos nós. Meu pai e eu não conseguimos olhar um para o outro pelo resto daquela semana, e o que tornou ainda pior foi o fato de que nenhum de nós negou o que meu irmão disse sobre nós. Desde então meu irmão concordou em ir para a reabilitação. Ele está limpo há 22 dias e parece que está melhor. Minha mãe parou de usar a esteira e agora está correndo no parque de manhã cedo quando nenhum de nós está acordado para ver se ela está realmente movendo os braços ou não. Ainda não está claro se meu pai assiste aquele tipo de conteúdo, quanto mais se ele ainda paga por isso. Estou namorando uma garota e ela sabe o que eu fiz com um cara. Não posso fornecer atualizações para o resto das pessoas que meu irmão insultou. Eu acho que eles acabaram com o drama na minha família porque eu não os vejo mais. Hoje me ferrei batendo meu carro em um poste. Eu não posso acreditar o quão burro eu sou. Eu dirigi até o McDonald's para pegar um pouco de comida e não é tão longe da minha casa, então é uma viagem bem simples. Entre peça comida, saia e dirija para casa em poucos minutos. É um plano fácil, certo? Bem, quando eu estava virando na estrada, a sacola caiu e eu não queria que a comida derramasse em todos os lugares. Então decidi pegá-la. Então ouvi um grande baque. Olhei na minha frente e vi um poste. Não consegui pisar no freio a tempo. Então meu carro bateu nele e ele caiu. Nota: isso não foi em alta velocidade. Então fisicamente estou bem.
Não só o para-choque dianteiro estava completamente danificado, mas os policiais apareceram e eu tive que passar por uma série de testes enquanto escondia minha ansiedade e me esforçava muito para não chorar. Recebi uma citação e agora tenho que comparecer no tribunal. Estou realmente preocupado que minha licença seja suspensa. Agora estou de volta em casa chorando e não consigo nem comer a comida que comprei. A pior parte é que só tirei minha carteira de motorista há alguns meses. Estava me sentindo tão confiante e agora não sei se terei coragem de dirigir novamente. Hoje me ferrei descobrindo o segredo da minha irmã. Informações de fundo: eu sou asiático. Crescendo eu não tinha nada além de acadêmicos. Não tinha amigos e sofria bullying com frequência. Não tinha hobbies que gostaria de seguir. As únicas coisas que eu tinha eram minhas notas e tarefas. Antes de vir para este outro país, minha média nunca caiu abaixo de 95, talvez no mínimo de 90. Eu tinha muito orgulho de minhas realizações. Minha irmã era um pouco o oposto de mim. Ela realmente nunca fez o melhor nem ruim o suficiente para passar, mas ela nunca se importou. Ela tinha muitas atividades extracurriculares que ela amava. Ela era uma líder natural e uma pessoa do povo. Quando chegamos à América do Norte, eu diria que nós dois lutamos muito. Era um continente totalmente diferente. Eu falava inglês fluentemente, mas não conseguia escrever ou entender escolhas estilísticas e artísticas. Todas as minhas notas despencaram e caíram, mas de alguma forma a média da minha irmã subiu depois de algum tempo. Não é que eu não estivesse feliz por ela, talvez um pouco ciumento, mas me senti perdido. Meus pais ficavam me lembrando que provavelmente era algo fácil e eu estava apenas sendo estúpido ou desperdiçando meu tempo, porque se alguém como minha irmã pode obter notas altas, então eu também deveria. Ainda ontem meu pai disse: mesmo se eu tentasse eu ia conseguir marcas como você, e eu era rebelde. Depois de algum tempo comecei a pedir ajuda para ela com os trabalhos escolares, mas por algum motivo ainda não ajudava. Também notei que toda vez que você perguntava a ela quais são as notas dela, os números mudavam. Ela também tentaria encontrar desculpas para não receber prêmios por sua média alta. Geralmente seria: foi um erro no sistema. A mesma desculpa de por que ela não foi aceita na grande universidade quando seus amigos foram aceitos com uma média mais baixa que ela. Tudo isso aconteceu durante a pandemia. Depois do Covid-19 meio que se dissipou. Então eu conheci os amigos dela. Comecei a perguntar aos amigos dela sobre a universidade desde que todos foram aceitos e eu ainda tinha um ano de ensino médio pela frente. Então eu perguntava a ela quais matérias eles cursavam, a que bolsas se candidataram, quais truques aqui e ali ajudariam e assim por diante. Perguntei a um deles sobre notas e outro brincou que eu teria dificuldade se fosse como minha irmã. Eu pensei que ela estava falando sobre o quão estudiosa minha irmã era. Eu estava prestes a agradecê-la, mas então ela respondeu e disse: sua irmã tentaria trapacear e ainda falharia. O que foi confuso, pois ela disse que nunca falhou em um teste desde que se mudou. Eu me senti desconfortável pensando que minha irmã mentiria sobre um assunto tão ruim. Depois de algum tempo comecei a pensar demais e a duvidar de sua honestidade. Quando estávamos no ensino fundamental, ela mentiu muito sobre suas notas, mas mal sabia ela que meus pais receberiam um relatório detalhado de todas as suas notas até o final do ano letivo. Lembro-me de minha mãe ficar tão desapontada e triste com suas mentiras que não falava com ela por semanas, e se o fazia parecia aflita. Na minha cultura, a mentira é uma grande coisa, é muito pior do que você esperaria. Hoje acordei cedo e decidi ver por mim mesmo se ela estava falando a verdade ou não. Eu invadi a conta da escola dela. Foi fácil porque eu sabia mais da metade das informações, e baixei o relatório detalhado. Meus pais não sabiam que existia porque tudo foi online e eles realmente não sabiam como lidar com isso. Então eles apenas confiaram nas palavras da minha irmã. Ela mentiu sobre todas as suas notas. Nada do que ela disse era verdade. Por conta da Covid, algumas escolas resolveram dar apenas crédito e porcentagens extras para elevar a média. E mesmo com isso a nota dela ficou menor do que ela disse que era. Eu realmente não sei o que fazer. Eu não acho que deveria ter hackeado a conta dela. Eu não quero ser a pessoa que delatou, nem quero que meus pais pensem em mim como uma vergonha para a família. Se eu escolher contar aos meus pais, acho que terminaria muito pior do que quando aconteceu no ensino fundamental, e acho que nosso relacionamento diminuiria, mas não quero que meus pais continuem me importunando por causa da escola e me fazendo pensar que não posso conseguir o que quero. Eu só queria que ela nunca mentisse. Eu realmente preciso de ajuda. Hoje me ferrei terminando com a mulher que eu amava só para querer ela de volta. Como o título diz, eu estraguei tudo terminando com a mulher que eu amava porque eu não tinha certeza se queria mais ficar com ela. Depois de um mês de espaço percebi que de fato a amava e queria estar com ela novamente. Ela disse que não. O mês de intervalo foi a coisa mais dolorosa que ela sentiu, mas já havia seguido em frente. Não sei por que fiz isso. Nosso relacionamento era bom e ela era melhor. Trabalhamos no mesmo lugar e agora tenho que vê-la todos os dias e ignorar os sentimentos que tenho por ela. Eu não sei o que fazer. Eu quero implorar, mas isso só a afastaria mais. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.